É sexta-feira. Sexta-feira em Jerusalém há 2000 anos atrás. Densas trevas encobrem todo aquele cenário da crucificação de Jesus. Mas não é uma encenação, é uma realidade. O império das trevas, liderado pelo príncipe das potestades do ar, reúne suas hostes infernais, todo o seu exército maligno, todos os principados e potestades, todos os dominadores deste mundo tenebroso. É assim que Satanás é descrito na Bíblia. Sua missão era impedir que o príncipe da paz, aquele que prometia ser o rei dos reis, viesse a dominar o mundo com justiça. Uma batalha ferrenha, indescritível e inimaginável estava sendo travada naquele dia. O império das trevas, mobilizado, teria que frustrar o propósito daquele que queria redimir a humanidade, pagando alto preço para resgatá-lo, para libertar as pessoas deste domínio do império das trevas. Sim, eles não poderiam falhar, teriam que destruir o Filho de Deus. E achavam que, matando-o, o aniquilariam. Ledo engano, pois foi justamente o contrário que aconteceu. A morte do autor da vida, de fato, libertaria os homens da morte, a morte eterna, tirando-os de sob seu domínio, levando-os para o seu reino, o reino de Jesus, o reino da luz. O intento das hostes malignas naquele dia fatídico de fato foi frustrado. Quero convidá-los para virem comigo e refletirmos sobre este acontecimento tão marcante daquele dia fatídico. Nos prostremos diante da cruz em reverência. Queremos indagar, queremos refletir. Quem de fato foi que pregou Jesus ali na cruz? Quem foi o culpado pela morte de Jesus? Quem foram os culpados? Em primeiro lugar, os responsáveis pela morte de Cristo. Podemos dizer que seria Pilatos um deles? Seria Pilatos o governador? Sim, foi um deles, foi Pilatos, e isto por conveniência. Para ele, mais importava que um morresse, contanto que ele não perdesse os seus propósitos, não deixasse de atingir os seus propósitos. Era conveniente que um morresse. Ele sabia que aquele que estava por morrer não tinha culpa. Tentou de todas as formas. Tentou, foi advertido pela esposa para não se envolver com este justo. Mas Pilatos, o governador, comandando o exército romano sediado ali na Judéia, não teve força suficiente para impedir este ato tão cruel. Vejamos. Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ele quis contentar a multidão para manter o seu posto, manter o seu cargo, manter o seu nome. Não teve forças, preferiu lavar as mãos. Coitado deste homem. Tem nas suas mãos o sangue do Filho de Deus, o sangue daquele homem justo. Era conveniente. Ah, quantas pessoas apenas seguem o caminho daquilo que lhes é conveniente. Não estão prontos para pagar o preço por princípios elevados, pagar o preço pela verdade. Deixam-se levar pelos piores erros porque lhes convém, lhes é conveniente. Mas refletindo diante da cruz também podemos perguntar quem foi mais
culpado, responsável, seriam os sacerdotes judeus, os líderes religiosos daqueles dias. Ah, sim, também eles são culpados da morte de Jesus, e isto por inveja. Por quê? Porque Jesus havia se destacado no meio do povo. As pessoas voltaram seus olhares para Jesus e eles perderam o foco, a atenção. Jesus deixava-se chamar de mestre e Senhor. Jesus andava e comia com publicanos e pecadores. Jesus curava aos sábados, denunciava a hipocrisia deles, causava grande inveja naqueles corações. Diversas vezes encurralou os sacerdotes, os líderes religiosos, deixando-os sem saída, sem argumentos, sem justificativa. Jesus, diferentemente deles, tinha autoridade para ensinar, poder para expelir demônios, poder para perdoar pecados, para julgar o mundo, mas os sacerdotes não tinham este poder. Então, por inveja, resolveram eliminá-lo. Leiamos a palavra de Deus. Respondeu Jesus a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. E quem é que foi que entregou Jesus a Pilatos? Foram justamente os líderes religiosos. A multidão de pessoas inflamadas pelos líderes religiosos pediram Barrabás, que o Pilatos soltou. Então diz Jesus que estes líderes religiosos dos judeus que entregaram Jesus a Pilatos, eles tiveram um pecado ainda maior que o próprio Pilatos. Estas são palavras do próprio Jesus. Perguntamos mais ainda, quem poderia ser responsável pela morte de Jesus? Poderia ser também Judas, o Iscariotes? Sim, ele o foi e o fez por dinheiro. 30 moedas de prata. Ele que era um dos discípulos encarregados da bolsa, isto é, das finanças daquele grupo de discípulos com seu mestre Jesus, que andava por Israel ensinando com humildade. E este homem então teve ganância pelo dinheiro. Ah, quanto mal o amor ao dinheiro provoca! Quantas pessoas caíram em ciladas e tiveram suas vidas arruinadas, como Judas, que ao invés de se arrepender, sentiu grande remorso e foi enforcar-se. Mas olha que tremenda esta palavra da Bíblia. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Por dinheiro, por ganância, preferiu entregar Jesus, entregá-lo às autoridades, na verdade, entregá-lo à morte. Ah, quanta mal tem acontecido neste mundo por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro. Satanás, com as suas hostes, conseguiram fazer com que este homem tomasse esta decisão. Mas nós continuamos a refletir, haveria mais alguém responsável pela morte de Cristo? Teríamos sido também nós? Ah, sim, nossos pecados também são responsáveis pela morte de Jesus, porque a morte de Jesus tem os dois lados, tem o lado humano, Judas, Pilatos, os soldados, mas também tem um outro lado que não é visto por muitos, porque os pecados dos homens é que levaram Jesus à cruz. Olhem só que palavras retumbantes. Nós o reputávamos por aflito, isto é, a Jesus, como ferido de Deus e oprimido,
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz pesava sobre ele. Então, querido amigo que ouve estas palavras, os meus pecados e os teus pecados foram que levaram Jesus a esta cruz, naquele dia de trevas em Jerusalém. O pecado de todas as pessoas, de todos os tempos e lugares, são responsáveis. Jesus morreu ali por nossos pecados, para nos redimir. Jesus pagou um alto preço para nos comprar, para nos libertar do império das trevas. Haveria mais alguém responsável pela morte de Cristo? Seria ele próprio, Jesus, também o responsável? Sim, ele também foi o responsável, o principal e maior responsável, porque de fato ele veio a este mundo com este propósito, morrer pela humanidade, morrer por mim e por ti, querido amigo. Medita nisso. Jesus deu a sua vida para nos resgatar do império das trevas, para nos dar vida, vida espiritual, porque estávamos mortos em delitos e pecados, para nos dar a salvação eterna. Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Em última análise, não foi Judas, nem Pilatos, nem os religiosos e os soldados daqueles dias. Em última análise, também não fomos nós com o nosso pecado, mas foi o próprio Jesus que deu a sua vida, que morreu ali na cruz. Ele veio com esta finalidade, morrer pelos homens. Não havia outro jeito de pagar o seu pecado. O nosso pecado nos levaria ao inferno, nos condenaria a uma eternidade longe de Deus, a um banimento eterno. Mas Jesus morre em nosso lugar e destrói o poder da morte. Enquanto a sua morte física era tomada, ele estava tirando o poder da morte espiritual. Então ninguém tirou a vida de Jesus, espontaneamente ele deu. Veja que grande amor ele tem por mim e por ti. Foi espontaneamente que ele deu a sua vida por nós ali naquela cruz. Fato extraordinário, o maior de todos. Então foi lá na cruz do Calvário, também chamado do Gólgota, essa diante da qual nós estamos com reverência e santo temor. Foi ali que diz a Bíblia que ele, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Achavam, supunham e imaginavam que matando o corpo eles destruiriam Jesus. Que engano, que decepção. Na verdade, o contrário aconteceu. Foram despojados, perderam o poder. Eles não tiveram chance alguma no intento de destruir a Jesus, mas ele mesmo publicamente os expôs ao desprezo, triunfou deles na cruz. Então a cruz, querido amigo, não foi uma derrota. A cruz foi um triunfo. Triunfo de Jesus e triunfo para todo aquele que crê que Jesus morreu ali em seu lugar. Vitória, triunfo e finalmente diz a Bíblia que ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Sim, isso aconteceu ali na cruz. Ele perdoou os pecados, todas as transgressões, todos os delitos. E nesta mesma passagem bíblica nós lemos que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ah, aquele escrito de dívida, aquela lista de pecados, todos os pecados que cometemos, lá registrado nos céus, agora foram pegos e encravados na cruz. Uma lista, um escrito de dívida prejudicial, porque nos condenaria ao inferno, mas este escrito de dívida foi removido e encravado ali na cruz. Sabia disso, amigo? O seu pecado, o meu pecado foram encravados ali na cruz. Basta eu crer no que Jesus fez ali, que ele pagou o meu pecado. No instante em que eu creio nisso, arrependido do meu pecado, nesse instante eu estou recebendo este presente que é a destruição do meu escrito de dívida. Uma só coisa eu tenho que fazer, e você também, é parar diante dessa cruz e dizer: Jesus, obrigado que o Senhor veio a este mundo e espontaneamente morreu em meu lugar. Reconheço a minha dívida, os meus pecados, eu me arrependo e eu creio que tu morreste ali para me salvar, para me resgatar. Eu quero andar na luz, eu quero estar contigo e viver eternamente contigo.